Champions e Champions do sexto ano, os melhores, os mais inteligentes e os mais lindos alunos do mundo. Uhul! Professor Valmir Cardoso, da Escola Básica Melvin Jones, licenciado para a prática do componente curricular de História da melhor rede de ensino do país, que é a Rede Pública Municipal de Itajaí, Santa Catarina, pois aqui estão e daqui sairão os melhores cidadãos, os melhores profissionais e os melhores administradores, que são vocês amanhã, para continuarem transformando positivamente esta linda e poderosa nação chamada Brasil. Na aula passada, aprendemos a habilidade da BNCC de código EF 06H e 03, onde estamos trabalhando a pré-história, navegando pelo Paleolítico, Neolítico e pela Idade dos Metais, onde trabalhamos o uso do cobre e do bronze, os quais já eram utilizados para a fabricação de diversas ferramentas e utensílios domésticos. Quem não assistiu àquela aula, procure-a no meu canal do YouTube Valmir Cardoso Itajaí ou na página do Facebook da TVBE Itajaí. Hoje continuaremos esta mesma habilidade EF06HI03, onde trabalharemos o uso de um metal mais resistente do que os anteriores, que é o ferro. Então vamos lá, Champions. A fase do ferro é a última fase da Idade dos Metais. Vou começar dizendo que o núcleo interno da Terra é composto com 80% de ferro. Também devo dizer que o ferro é o quarto elemento químico que mais encontramos na crosta terrestre. Por isso, e por tudo que o ferro significa na história da humanidade, é que os historiadores resolveram separar uma parte da história somente para falar deste metal. Vamos entrar na história então. A Idade dos Metais vai de 1200 a.C. até 1000 depois de Cristo. E isso aconteceu em alguns povos do mundo antigo. Já os povos do nosso continente americano, como os olmecas, os maias, os astecas, os incas, os sioux, os tupis guaranis e os xoquilengues, por exemplo, só foram conhecer e dominar o ferro após a chegada dos europeus por volta do ano 1500 depois de Cristo. Talvez por isso, eles foram facilmente dominados pelos invasores europeus. Prosseguindo, segundo os textos antigos, os hititas foram os primeiros que dominaram a metalurgia do ferro. E isso não foi tão fácil assim, Champion. Para você entender, o ponto de fusão do ferro, ou seja, o ponto onde ele se torna líquido ou pastoso, é de aproximadamente 1530 graus Celsius. É muito calor, Champion. Uma chaleira de água fervente tem apenas 100 graus Celsius e já queima a nossa pele. Agora imagine 1530 graus Celsius. O minério de ferro coletado na natureza para se tornar o ferro propriamente dito precisa ser queimado, purificado e retirado totalmente o seu oxigênio. Daí ele fica bem resistente e pode ser aquecido novamente e então moldado. E se acrescentarmos a ele o elemento químico chamado carbono, então ele vira aço, que é mais resistente ainda. Sir, como é chamado o lugar onde o ferro é produzido, sir? Olha, Champion, o lugar onde o ferro é purificado e moldado chama-se forja ou fundição. Fundição com N, Champion, não pensa bobiça. Industrialmente, este lugar também é chamado de siderurgia ou metalurgia. Não vão confundir com a serralheria, que é o lugar onde se trabalha com o ferro já produzido para fazer portões, grades, esse tipo de coisa. Dentro de uma fundição há a fornalha, também chamada de forja, para derreter o minério de ferro e deixá-lo puro. Há também outra fornalha para encandecer e amolecer o ferro purificado. Antigamente, e ainda hoje, em lugares pobres, havia também o fole, que é um instrumento que servia para soprar para dentro da fornalha e fazer mais fogo ainda. Há também dentro das fundições e mesmo dentro das serralherias, um pedaço de ferro pontudo que eles chamam de bigorna. Vamos ver na imagem então. Aqui, Champions, observem a bigorna. É sobre esta bigorna que o ferreiro bate no outro ferro com uma marreta chamada de malho, para poder moldá-lo até que se torne o objeto desejado.
Outro dia o meu irmão mais velho veio dizendo que deu um malho na Mariazinha. Isso significa que ele bateu com a marreta nela, só? Não, Champion. Seu irmão apenas deu um abraço na Mariazinha ou levou ela numa academia para malhar. Apenas isso, Champion. E por último, para segurar um material muito quente sobre a bigorna, o ferreiro utilizava uma tenaz, que é uma ferramenta parecida com um alicate, geralmente de cabo longo. Lá dentro da forja, o ferreiro forjador e seus auxiliares, e cada um tem o seu papel ali dentro, para que o minério de ferro seja, por fim, transformado em algo útil. Vamos ver nessa imagem. Nessa imagem, nós temos uma antiga forja ou fundição. Observe ao fundo da imagem um forno ou uma forja parecida com uma cabana indígena. Observe também que há um homem colocando um ferro no fogo. Há também ao lado esquerdo um outro homem levando carvão para o forno. Bem na frente, ao lado direito da imagem, nós temos um outro auxiliar coletando minério de ferro para levar até a forja. Ao centro da imagem, temos dois ferreiros utilizando o malho e batendo no ferro que está sobre a bigorna. Nem preciso lhes dizer, Champion, que hoje em dia, forno, fole, bigorna, malho, tenaz, enfim, tudo foi modernizado, automatizado e computadorizado dentro das siderúrgicas. Mas também é preciso lhes dizer que ainda há, no mundo afora, lugares onde a forja ainda é como nos tempos antigos. Vamos ver isso neste vídeo número 1. Aí, Champion, nós temos, provavelmente no país asiático, né, um homem ali apertando fole, que é para fazer bastante vento e vapor ali para o fogo, para aumentar mais ainda o fogo. Interessante, essas são as forjas antigas. Aqui, provavelmente na Índia, pela roupa daquela senhora e pela fisionomia deles, também a senhora com fole, ó, e o homem ali perto da bigorna, ó, com o malho batendo ali. E aqui nós temos, provavelmente num país africano, né? No interior da África, nós temos eles aí também, ali, ó, manuseando fogo, aqui a bigorna, o malho. Cada um bate uma vez, isso é um treino, e por último vai aparecer ali o fole. Olha só o fole, para soprar vento lá, vapor, para fazer mais fogo ainda. Estas são ainda utilizadas as forjas antigas, como era nos tempos antigos. Interessante, Champions, que desde os tempos primitivos, com a descoberta do ferro, os primeiros povos começaram a fabricar ferramentas e utensílios mais resistentes, como facas, enxadas, potes e panela, como temos nessa imagem aqui. Aqui, ó, nós temos, nessa imagem nós temos algumas facas que são datadas pelos arqueólogos como pertencentes aos povos da antiguidade. Lá atrás, quando o ferro foi descoberto e o homem já dominava a agricultura, alguém teve a grande ideia de colocar uma lâmina de ferro na ponta do arado para ele revirar a terra do plantio. E como também já haviam aprendido a domesticar animais, os sumérios começaram a colocar bois para puxarem este arado. Daí, Champions, a agricultura deu um salto enorme e isso fortaleceu o desenvolvimento social e econômico da humanidade. Vamos ver então esse arado, o vídeo. Observem, Champion. Olha só, um arado antigo, né, ainda utilizado no Brasil e no resto do mundo. Vê como rapidamente esse senhor consegue revolver a terra a partir de um arado com lâmina de ferro, né, puxado por uma junta de bois. Se fosse com uma enxada, Champion, imagine quanto tempo demoraria para revirar esta terra toda. Tá aí a utilização, mais uma utilização do ferro, Champion. E se as antigas forjas hoje são modernas siderúrgicas, e se o arado também se modernizou, enormes tratores fazem em poucos minutos o que os antigos arados faziam em muitas horas e até em dias. Vamos ver isso em vídeo também, Champion.
E por último, vamos trabalhar a questão do uso do ferro para a fabricação de armas. Vocês aprenderam comigo que lá no Paleolítico, na idade do homem da caverna, ou seja, na idade da pedra lascada, o povo que dominasse o fogo, este tinha poder. Pois é, já na idade dos metais, o povo que dominasse o fogo e o ferro, esse tinha mais poder ainda, pois com o ferro poderiam fabricar poderosas armas de guerras e dominar todos os povos ao redor. E não é diferente nos dias de hoje, Champion, pois a comunista Coreia do Norte, preocupada com uma invasão armada dos Estados Unidos, fabricou secretamente sua bomba atômica e forçou o Trump a buscar um acordo de paz com eles. No mundo, apenas 9 nações possuem bomba atômica e não é recomendável mexer com eles, não. Uma guerra atômica nos dias de hoje poderia destruir toda a raça humana, exceto aqueles que se abrigassem no espaço sideral. Voltando ao passado, quando a humanidade descobriu que o ferro, além de fabricar ferramentas, com ele também passou a utilizá-lo como arma de guerra. E foi assim que poderosas espadas Champions e lanças, também carros de guerras e armaduras, como o elmo e a couraça Champions, foram criadas com o ferro. A partir do domínio do ferro, poderosos exércitos foram criados e utilizados para explorar outros povos. Observem nessa imagem as armas de guerra. Observe nesta representação gráfica de uma das guerras do macedônio Alexandre o Grande, lá por volta de 300 a.C., que o uso de lanças e armaduras de metais já eram amplamente utilizadas pelas potências daquela época. E foi assim que de lá para cá, o ferro e o aço e outras ligas metálicas são imprescindíveis para a guerra. Como que Hitler faria suas Blitzkrieger, guerras relâmpagos, sem seus velozes e poderosos tanques Panzers feitos de ferro e aço? E como os Estados Unidos derrotariam o Japão na Guerra do Pacífico sem seus enormes portas-aviões, também feitos de ferro e aço? Como que a ilha da Inglaterra suportaria as esquadrilhas aéreas de caça Messerschmitt dos alemães sem colocar no ar seus rápidos caças Spitfires? Então, Champions, o ferro e tantas outras invenções tanto podem ser utilizados para o bem como para o mal. E isso fica ao encargo daqueles que em determinado tempo estão com muito poder em suas mãos. E para finalizar esse conteúdo didático, quero ainda lhes dizer que o Brasil é o segundo maior produtor de ferro do mundo e possui a 5ª maior reserva deste minério. Por outro lado, o minério de ferro é o 3º produto mais exportado do Brasil, ficando atrás apenas da soja e do petróleo. Pensa, Champion, a China utiliza todo o ferro que ela extrai do seu próprio solo e ainda compra o nosso ferro. Depois, ela industrializa esse produto e o transforma em um ventilador, por exemplo. Ou seja, nós entregamos um caminhão de minério de ferro para a China e trazemos de lá um ventilador. Não dá, né, Champion? Quem que vai mudar isso? Você! Você vai criar 1000 maneiras de industrializar o nosso próprio ferro e exportá-lo para o mundo inteiro, trazendo emprego e riquezas para a nossa sociedade, o Brasil. Antes de encerrar, gostaria de fazer 3 pedidos a vocês. Primeiro, não se esqueçam de acessar a plataforma do Google Classroom, cujo link foi passado pelo pessoal administrativo da escola de cada um de vocês. Ali, todos os professores estão publicando suas aulas para que vocês não percam a sequência da aprendizagem. Segundo, fiquem em casa e se saírem, usem máscara. Terceiro, não fique muito tempo debaixo do chuveiro, Champion, e não desperdice água. Não sei se já lhes disseram, mas nossas fontes de águas e córregos que alimentam nossos rios estão secando e sem água a vida se torna impossível. Um abraço e muito obrigado pela atenção, Champions!